Oi, pessoal, voltando hoje com o tarô da lua, com essa lua cheia em Aquário, com o sol em Leão. A lua cheia, ela é sempre uma grande oposição ao sol, ao signo solar do momento. Então, o signo solar é Leão. A gente teve aí o portal de Leão, 8/8, que foi muito falado, e quem gosta de espiritualidade, acompanha coisas de espiritualidade, que na verdade é o alinhamento aí do Sol com Sírius, com a estrela Sírios, que é uma coisa que, né, é um evento astronômico e muito espiritual, porque Sírios é considerado um sol espiritual. Então, é um grande momento do ano para quem acredita e já ouviu falar também do calendário natural, que é um calendário das 13 luas, que é um calendário diferente desse nosso. O sincronário da paz também teve o ano novo galáctico agora, que o ano sempre começa no dia 26 de julho. Nesse calendário são 13 luas, o ano são 13 meses de 28 dias, são 13 luas. Então são muitos eventos acontecendo ao mesmo tempo aí, agosto, esse mês com o sol em Leão. Então, muito forte essa potência que é Leão, o único signo regido pelo Sol, né? Então, ele representa a força das individualidades. E aí, essa lua entra cheia em Aquário, que é o oposto, é ar, né? Leão é fogo e Aquário é ar. E Aquário representa o coletivo, o todo. Então, são duas forças aí se opondo, mas ao mesmo tempo iluminando muito, né? Porque o sol ilumina, claro, e a lua cheia também. Ela traz esse clarão da lua. Então, tem uma astróloga aqui, das que eu sigo, que eu sempre cito, que fala, né? Então, é um céu de fogo e ar. E ele vai falar o quê? Então, pedir pra gente olhar pra gente com esse sol em leão, mas perceber o todo, o coletivo. É um momento do planeta onde todo mundo está sendo afetado por tudo que acontece, porque a gente sabe de tudo, a gente tem informação de tudo, estão acontecendo coisas muito difíceis, muito complexas no nosso planeta e muitas verdades, muitas coisas aparecendo que vão aparecer ainda, muitas verdades que foram escondidas da humanidade durante muito tempo. Então é aquela separação do joio e do trigo que Jesus falou, né? Então agora as coisas estão muito claras, assim, o Marcos Breda, que é astrólogo, também falou ali que é uma lua que mostra quem é quem e o que é o que, né? E ela mostra os nossos padrões mentais também, crenças obsoletas, coisas que a gente tem que sair, padrões da mente, prisões da mente, porque Aquário é esse ar, esse mental, o coletivo, mas ele fala da mente, das coisas rígidas, né, da nossa mente, que a gente tem que soltar. Essa lua pede isso também. Então, hoje eu vou trazer um tarô novo, que na verdade é um tarô que eu tô descobrindo, vou descobrir junto com vocês aqui do canal, que é o tarô completo, com as 78 cartas, porque o meu tarô que eu uso nas minhas consultas e nos meus trabalhos é o tarô egípcio, só os arcanos maiores, para quem conhece o tarô, que são 22 cartas, e uso outros tarôs, tarô cigano, as cartas do caminho sagrado, que eu adoro, que é a sabedoria, né, dos povos, dos índios norte-americanos, e outros oráculos, runas, que eu já coloquei aqui. Então esse tarô, na verdade, eu estou estudando ele também e vou trazer ele pra gente ir descobrindo ele juntos. Então é um tarô que eu adoro, porque foi um grande amigo que comprou para mim lá em Buenos Aires, e ele é um tarô dos artistas, porque ele
tem pinturas nos arcanos maiores, ele tem pinturas de grandes obras de artes de grandes pintores, então é um tarô muito lindo. E hoje eu vou começar a trazer esse tarô aqui. Então, gratidão para todo mundo que curte aí, que acompanha já. Esse canal tá começando, né? Eu tive uma pausa agora, mas estamos retomando. E eu queria muito que os inscritos aqui, esses primeiros inscritos, deixassem algum comentário, alguma coisa para eu saber quem são, e poder interagir um pouquinho com vocês. Então, se inscreve, curte, se tu curte, manda para alguém, manda para alguma amiga e ajuda o canal a continuar. Eu tô aprendendo, tem uma grande orientadora aí que já é conhecedora, tem o trabalho dela no YouTube há muitos anos e eu ainda tô descobrindo as coisas bem devagar. Então, para quem quiser agendar consultas, né? Eu tenho consultas particulares, online, de tarô. Eu também sou terapeuta integrativa, psicóloga. O meu e-mail tá aqui. Os agendamentos, informações são por esse e-mail, tá bem? Então, uma ótima semana de lua cheia pra gente. Hoje é o ápice dessa lua, né? E amanhã ela entra já no signo de Peixes, que daí é um signo do elemento água, que fala muito de emoções, de intuições. Vai ser uma lua cheia aí em Peixes no nosso domingo, que tende a ser bem mais calma que foi esse sábado agitado, esse portal de Leão na sexta, com essa lua cheia em Aquário, em oposição ao Sol Leão. Ainda foi o Sol em Leão e uma lua fora de curso, que fica até as 3 da manhã, mas às 3 da manhã, 13h39, se não me engano, ela entra no signo de Peixes e volta ao alinhamento dela. Então, uma ótima semana, um ótimo domingo para todos e até a lua minguante. Esse é o tarô da lua cheia em Aquário, hoje, dia 9 de agosto de 2025. Respira, já vai sentindo. Isso que é o número 1, número 2 ou número 3. Então, para quem escolheu o número 1, três cartas do número 1. Então,
quem escolheu o número 1. Rei de Copas, 7 de bastos e 7 de espadas. Para quem escolheu o número 2. São 3 cartas para cada número. Essas são as cartas para quem escolheu o número 2. Então, as cartas para quem escolheu. Então, para quem escolheu o número 2, a primeira carta é o Valete de Ouro ou Pagem de Ouro, o 7 de Ouro e a Morte, que é um dos arcanos maiores também do tarô. Então, essas são as cartas para quem escolheu o número 2. Agora, vamos para o último, para quem escolheu o número 3. São 3 cartas para cada número. Então, aqui eu vou tirar as cartas para quem escolheu o número 3. Então, esse tarô da lua cheia em aquário, para quem escolheu o número 3, temos o Cavaleiro de Copas, a Torre, que também é um arcano maior, bem conhecido por quem gosta de tarô, e a Papisa. Então, esse é o jogo para quem escolheu o número 1. A primeira carta é o Rei de Copas. Então, como eu falei no início do vídeo, para quem assistiu, eu tô começando com esse tarô, a estudar esse tarô, na verdade, todas essas cartas, que é o tarô completo, com 78 cartas. E então eu vou ler e interpretar com vocês depois, fazer um resumo das 3 cartas. Então, o Rei de Copas, ele é uma carta positiva, que traz mensagem de equilíbrio, sabedoria, maturidade emocional. É um guia para lidar com situações da vida com serenidade, tomar decisões justas e ponderadas. Nesse aspecto, ele vai fechar com a terceira carta lá, que é o 7 de Espadas, porque o 7 de Espadas, ele vai dizer que ele tanto pode ser um aviso como um conselho, depende do contexto. E ele fala que o aviso estaria associado a situações que exigem astúcia, estratégia e muitas vezes a necessidade de agir com cautela. E que também pode indicar que você precisa tomar decisões inteligentes para superar obstáculos difíceis. Também pode ser um alerta para ter cuidado com deslealdade, né? Perto de você nessa circunstância. E aí, somado então ao Rei de Copas, como o Rei de Copas é muito positivo, esse 7 de espadas fica equilibrado aí como um aviso mesmo, né? De cautela, de inteligência. E o Rei de Copas acaba se sobressaindo porque ele fala de equilíbrio emocional, dessa maturidade, da sabedoria, fala de tomar decisões justas, de ter empatia, de ser um momento de maturidade emocional onde tu já pode usar muito a tua intuição, né?
E junto com o 7 de paus, que é o 7 de bastos, que é a segunda carta ali, é uma carta que fala de força interior, de perseverança, de capacidade de superar obstáculos, de alcançar os objetivos. Então, combina também com esse 7 de espadas que fala de obstáculos, mas fala de astúcia, de inteligência, de cautela para superar esses obstáculos nesse momento. Então, são duas cartas bem positivas ali, mesmo com as dificuldades e os conselhos do 7 de espadas. Esse 7 de paus fala de coragem, de defender os teus objetivos, as tuas posições, que os desafios são para te manter firme, né, diante desses obstáculos, para a confiança em ti mesmo, a capacidade de resistir a pressões, que é um momento de desafios, mas que tu tem toda essa capacidade. Essas três cartas vão dizer a inteligência, a maturidade emocional, a força interior, para vencer os desafios com inteligência, cautela, sabedoria. E aí combina muito com essa lua cheia em aquário, essa semana de lua cheia e esse sol em leão, com toda essa potência, combinou bastante com esse jogo do número 1. E aqui as cartas para quem escolheu o número 2. Então, a primeira carta, que é esse valete de ouro, que é a carta mais positiva desse jogo, porque ela é seguida do 7 de ouro, que é uma carta que vai falar, ela é uma carta positiva também, mas ela vai falar de paciência, de avaliação, de coisas para durarem a longo prazo. Com o valete de ouros, é uma carta muito positiva, que fala de novas oportunidades, de potencial de sucesso, mas fala a importância do trabalho duro, dedicação, aprendizado para alcançar os objetivos. E o 7 de ouro vai falar dessa paciência, de uma avaliação contínua para garantir que o sucesso seja estável, né? Que ele seja mais a longo prazo. Como a terceira carta é a morte no sentido não literal, né? Como ela é um jogo que fala de um momento de empreendimentos, de novidades, essa morte simboliza o quê? É sempre preciso tirar alguma coisa para nascer algo novo, né? Então a morte é vista nesse sentido de que ela é um convite à transformação, adaptação, ao crescimento, a mudanças, né? A um desafio de ter coragem e sabedoria para entender que às vezes o fim de coisas, de fase, de momentos, de tudo na vida é necessário, né? Antes que venha uma nova jornada, algo novo, é preciso abrir espaço. Essas mortes muitas vezes são sofridas, a gente tem que desapegar. Essa lua cheia em aquário tá falando muito isso, né? Então, junto com esse 7 de ouros e com o valete de ouros, esse conselho dessa morte seria se são situações financeiras, né? Como esse 7 de ouro também fala de coisas materiais, e o valete de ouro também sugere aí que é preciso deixar algo velho para que o futuro aconteça como a pessoa está desejando, em relação à materialidade, a finanças, a segurança, né? Então a primeira carta fala de novas oportunidades, de sucesso, de coisas que vão precisar de muito trabalho e junto com a morte, talvez que precise então deixar coisas, abrir mão de coisas para que tu possa encontrar essas novas oportunidades. Até na última lua minguante eu falei uma frase aqui, né, que se não me engano não vou me lembrar agora, mas é a questão do chá, da xícara de chá, que você não pode botar um chá novo na xícara sem tirar o chá que estava ali, né, o chá que esfriou. Então, é mais ou menos esse o conselho, e que para as coisas durarem é preciso, às vezes, abrir mão de muitas coisas e ter muita paciência pro trabalho árduo, que depois lá no final tem a recompensa
nas questões materiais. Esse portal de leão, portal de abundância, que se falou muito, né? Vai falar esse novo ano galáctico dessa equilíbrio da matéria com o espírito, e o nosso corpo, né? Que é matéria. E a nossa vida material, que é tão importante, tão espiritual quanto, né, a nossa vida espiritual ou os nossos momentos de devoção. A gente tem que conseguir equilibrar essas duas coisas aí nesses tempos de portal que abrem muitas coisas para que a gente vá nesse fluxo da alma de saber o que é importante para ti nesse momento. E fechando o tarô de hoje, da lua cheia em aquário, para quem escolheu o número 3, esse jogo aí que saiu também com os arcanos maiores aparecendo. Primeiro a morte apareceu lá no jogo do número 2 e agora aqui mais 2 arcanos do tarô que eu tô acostumada a usar, que é o tarô egípcio, né? Que então é a torre, que é uma carta muito famosa, muito falada, e aqui a papisa, que é esse tarô, é um tarô em espanhol, né? Que é a grande sacerdotisa. E começa com o Cavaleiro de Copas. Então, esse Cavaleiro de Copas, ele é uma carta que fala de amor, de emoção, de criatividade, intuição. E vamos analisar ela no contexto desse jogo, porque depois a grande sacerdotisa, ela também fala o que é de uma mulher poderosa, né? Esse arcano é o segundo arcano maior. Ele representa muito o feminino, a intuição, a sabedoria interior, conhecimentos ocultos. Ele é uma carta que fala de introspecção, de confiança na própria intuição. E junto com esse cavaleiro, aí vai falar de amor, de emoção, de intuição, de criatividade. E com essa torre no meio. Então, a temida torre. O que é a torre, né? No tarô egípcio, ela é o olho de Horus, né? O olho de Deus. Então, o que ela simboliza, na verdade, essa torre? É uma queda de máscaras. Ela pode ser uma carta que fala de verdades que são reveladas, mas ela pode falar também de coisas que a pessoa precisa encerrar e não consegue, né? Coisas que precisam de término. Fala de que essas crenças vão cair, as máscaras vão cair, tu vai te libertar de situações opressoras, de algo que precisa ter fim. Por quê? Porque ela vem acompanhada de duas cartas muito fortes, muito positivas, que fala de intuição, de criatividade, de amor. Então pode ser que muitas coisas estejam vindo à tona para ti sobre isso também, essas questões. Não só de amor, mas de alto amor aí, de coisas que precisam. A torre fala de destruição, mas é aquela destruição da transformação, que toda destruição gera uma transformação e às vezes não tem como mudar sem ter uma espécie de destruição em alguma coisa. Ela fala muito de se libertar de coisas antigas, de poder abraçar o novo, né? Esse olho de Deus que vem de vez em quando para abrir, como a lua cheia que clareia tudo, né? Ela combina com essa lua cheia em aquário, essa carta da torre, que é esse clarear da mente, o que tá te prendendo aí no mental, o que te prende, que medos, que coisas que estão impedindo que tu seja na vida essa sacerdotisa, esse sacerdote, esse ser que é dono, né, da sua intuição, da sua criatividade, do amor, que coisas que tu precisa ainda ver, talvez desvelar aí. É um bom momento aproveitar essa lua cheia, esse sol em leão, essa força, essa potência do sol em leão para de repente mudar coisas, romper coisas que precisam abandonar esse velho, esse antigo, e às vezes está preparada para coisas, né, para descobertas, coisas que é um momento também, essa lua aí de todo o planeta, a gente fala do coletivo, né, de verdades vindo à tona. Então essa carta fala exatamente disso. Então, para esse jogo
o 3 fecha com isso, né? Ver coisas ou coisas que ainda vão ser vistas, que precisam ser vistas, para usar todo esse potencial da grande sacerdotisa e do cavaleiro de copas, que fala, né, de romance, se é um momento de amor na vida da pessoa, pode ser também, às vezes, as coisas serem clareadas, ouvir a tua intuição, falar o que precisa ser dito, né? A verdade, ela liberta e ela protege, então pode ser esse o conselho também dessa carta nesse jogo para quem escolheu o número 3. Então, reforçando, pessoal, gratidão para quem ficou aqui até o fim, para quem ouviu o jogo do número 3. Nós nos vemos na semana que vem na Lua Minguante.